Olá, meus irmãos, muito boa noite. Mais uma vez aqui reunidos, à distância física, mas unidos em emoção, em vibração, em amor pelos nossos próximos, pelos nossos semelhantes, para dar continuidade ao estudo dessa noite. Nós estamos estudando as emoções, né, segundo Joana de Ângeles, e de uma forma bastante facilitada de entendimento por Marlon Heikdal, que é este livro aqui, Cultivando as Emoções. Nós já entendemos que é necessário o autoconhecimento, e o autoconhecimento passa pelo conhecimento das nossas emoções e principalmente da forma como nós lidamos com ela, tá certo? Então, nós vamos dar início hoje. O medo é o que nós vamos ver aqui. O medo também é chamado de o gigante negro, nas palavras de Mira e Lopes. É uma emoção extraordinariamente complexa, integrada pela combinação de vários processos que surgiram ao longo da evolução biológica. Além de ser o mais antigo dos nossos inimigos anímicos, é também o mais astuto e capaz de se mascarar. Então, desde que o homem é homem, a partir dos primeiros momentos em que ele conseguiu sentir prazer pelas coisas boas, pela alimentação, pelo descanso, pelo sexo, também surgiu nele o sentimento de medo. O medo do que era difícil, o medo daquilo que ele deveria se preservar, o medo de como ele deveria agir para evitar que o mal acontecesse. Como ele poderia evitar as feras selvagens, como ele poderia evitar a fome, como ele poderia evitar de perder os seus bens. É muito interessante nós vermos que ele é astuto e capaz de se mascarar. Porque hoje ainda existe muito preconceito, nós somos muito julgados e julgamos os outros. Então, quando nós dizemos, fulano é medroso, nós estamos tentando dar a ele uma característica de alguém que é fraco, que é inseguro, que não tem coragem de tomar decisões. Então, a pessoa medrosa é tida por nós como uma pessoa de menor valia. E isso faz com que esse sentimento passe a ser camuflado, passe a ser transmutado em outras subemoções para que ele possa ser melhor aceito na sociedade. E é interessante também nós vermos que é uma energia de preservação. Sempre o primeiro mote é a preservação. Preservação da vida, preservação da saúde, preservação dos seus bens, preservação do status quo que ele atingiu, ou pelo emprego que ele tem medo de perder, ou por uma pandemia como a qual nós estamos passando. Enfim, o medo tem uma razão de ser. É uma razão emocional, mas com grandes possibilidades de atingir o seu físico e o seu psicológico. Comparado às estações do ano, o medo seria o inverno. É um estado de esfriamento, de fechamento, de paralisação. Então, como é que nós vamos imaginar? Se de todas as estações do ano nós tivéssemos que comparar alguma, o medo com certeza seria o inverno. O inverno ele vem cheio de perigos. O inverno, desde os tempos ancestrais, significava a possibilidade de passar fome, a possibilidade de morrer congelado, a possibilidade do adoecimento, porque nós adoecemos mais no inverno do que no verão. Então, o medo é esse inverno das estações. Mas nós também precisamos ver que o inverno, ele pode ser muito, muito destrutivo para os incautos, para os que não se previnem, para os que não tomam atitudes antecipadas, para quando chegar o momento do inverno, ele está pronto para uma bela solução. Até nas fábulas infantis, nós temos a historinha da formiga e da cigarra, né? A formiga trabalhou, guardou folhas para comer no inverno, cuidou da sua casinha, enquanto a cigarra só cantava. Quando chegou no inverno, o inverno foi muito mais rigoroso em termos de consequência para a cigarra do que foi para a formiga.
o inverno tinha o mesmo grau para ambas, -2 graus centígrados, estava em 5 graus, a quantidade era a mesma, mas como cada um sentiu os efeitos desse inverno, foi diferente, dependendo objetivamente das atitudes que praticou antes dele chegar. No inverno, a gente adoece mais fisicamente, sim. Nós também ficamos um pouco mais isolados, sem vontade de sair. Mas quem diz que ficar em casa é um problema? Olha que coisa para nós estudarmos justamente nessa época de pandemia. Para quem está sendo difícil ficar em casa? Nós precisamos aprender a conviver conosco mesmos, a dar valor para as nossas coisas, a nos prevenir de males maiores. Então, Joana pergunta, mas quem disse que ficar em casa é um problema? Dependendo do ângulo pelo qual analisamos, do tempo que permanecemos e dos motivos pelos quais nós nos fechamos, seja em casa, seja intimamente, isso pode ser importante e muitas vezes necessário. Nesse estado, tem seus benefícios quando vivido comedidamente. Bom, eu preciso ficar em casa para fugir da pandemia. Eu preciso ficar em casa porque tem uma nevasca ou porque tem uma situação qualquer que ficar em casa me protegerá mais. Mas eu não gosto de ficar em casa. Você não gosta? Você tem medo da sua própria companhia? Você tem medo de enfrentar os seus fantasmas interiores? Você tem medo de enfrentar os problemas que você teria que enfrentar com os seus familiares? Então, o que quer me afastar de casa? E se isso aí pode me trazer um benefício, vamos viver esse momento da melhor forma que for possível. Primeiro, Joana e o Reikdal comparam o medo ao inverno. E depois, como nós estamos falando em cultivo, ele também vai fazer uma analogia com uma planta. Qual planta vocês acham que ele escolheu? Será que algum de vocês adivinhou? Se nós analisarmos o medo como o cultivo de uma planta, nós poderíamos fazer uma analogia com a coroa de Cristo, que é um arbusto com longos ramos e muitos espinhos. Também é conhecida como coroa de espinho, 2 irmãos e bem casados. Bem casados porque no meio daquela profusão de folha, naquela profusão de espinho, saem sempre florezinhas de cor muito viva e sempre aos pares. Então, por isso, bem casados. Por causa dos espinhos afiados, semelhantes à agulha, a coroa de Cristo é utilizada como cerca viva, por manter assim, como o medo, pessoas e situações a certa distância, gerando um estado de proteção. Ela cria esse estado e ela tem esses espinhos. Então, ela é muito utilizada para isso, assim como nós utilizamos o medo para nos proteger de situações que nos são assustadoras, que nos são perigosas. Mas ela também é uma planta que tem fins medicinais, mas que se não souber ser manipulada, ela também pode provocar intoxicação, porque ela tem um látex, um leitezinho, né, que irrita as mucosas e tal. Então, ela é muito bonita, ela é muito interessante, ela é robusta, ela é forte, mas ela principalmente protege desde que nós cuidemos, desde que nós as podamos, desde que nós as cultivemos da forma adequada. Porque se nós não cultivarmos, se nós deixarmos que ela cresça de qualquer jeito, aquilo vira uma floresta de espinhos. E vamos nós de novo para os contos infantis. Eu acredito sinceramente que o príncipe que tinha que encontrar a bela adormecida teve que passar por uma floresta de coroa de espinhos. Ao longo desse capítulo, isso que nós vamos aprender agora é como lidar com isso. Porque se cuidamos, se podamos, se tratamos adequadamente, se reconhecemos o medo na nossa vida, ele pode ser nosso parceiro ou nosso inimigo. Se nós não cuidarmos, a planta, assim como a coroa de espinho, ela se multiplica igual ao medo. Ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela toma conta de tudo. E de repente fica muito difícil enfrentar aquela situação.
Então, é por isso que nós precisamos lidar com o medo, entendê-lo e cultivá-lo adequadamente. Definindo o medo. No dicionário OAS da língua portuguesa, o medo é definido como estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que, ao contrário, suscita essa consciência. Temor, ansiedade racional ou fundamentada, receio, desejo de evitar ou apreensão, preocupação em relação a algo desagradável, a algo assustador. O medo, então, é aquela campainha do perigo. Mas vamos imaginar lá os nossos ancestrais, os homens da caverna, e de repente eles estão andando e escutam um agitar das folhas, e eles sabem que naquele lugar existem feras, e eles simplesmente correm. Eles não têm tempo para pensar. Nossa, será que é um macaquinho? Será que é um macacão? Será que é uma onça ou será que é um tigre? Não. Ele não quer saber, aquilo lá significa perigo. Se significa perigo, tocou a minha campainha, o meu corpo se prepara para correr. Não dá tempo de pensar, é uma coisa instintiva, de autoproteção. Então, nós vemos o quê? As mãos ficam geladas, nós ficamos pálidos, dá um certo tremor. Deem uma descarga de adrenalina, porque nós precisamos ser o mais rápido que consigamos ser, e o nosso corpo todo fica preparado para fugir ou para se defender. Nessa situação de fuga ou defesa, não dá tempo de racionalizar muito. Eu não preciso dizer, olha, corpo, olha, mente, ali tem uma situação de perigo. O que eu vou fazer? Vou ficar esperando? Será que... Não, nada disso. Farfalhou as folhas ali no meio da floresta, é pernas para o que te quero. Depois eu vou ver o que aconteceu. Às vezes o medo é justificado. Às vezes ali realmente tinha uma fera pronta para nos atacar. E às vezes não era nada demais, era um coelhinho passando ou era um macaco sem nenhum perigo que, ao fazer uma estripulia qualquer, farfalhou aquelas folhas. Mas nós não esperamos para ver, nós corremos, nos salvamos da possibilidade do perigo, ou seja, nós não precisamos ver o perigo. Quando nós pressentimos o perigo, o nosso corpo reage. E cada um de nós tem uma forma diferente de sentir medo e tem coisas diferentes que nos assustam, mais ou menos. Algumas pessoas têm medo de cidade grande, outra das drogas, da violência, das doenças, do corona. Uns têm medo de viajar de avião, de navio e até de carro. Tem gente que corre quando vê um bichinho pequenininho, seja ele uma barata, seja ele uma aranha. Tem um pavor tão grande que é como se fosse o animal da selva. O teu corpo reage, não é racional. Você até se sente meio ridículo de sair correndo por causa de uma aranha, mas é uma coisa instintiva. Quando você vê, você já está trepado em cima de uma mesa, berrando, feito uma louca, pedindo para alguém vir te socorrer, e quando a pessoa chega, é uma barata ou uma aranhazinha. Nós podemos ter medo também de sentir dor, de ser assaltados, de sofrer violência sexual. Nós também temos medo de ser demitidos do trabalho, traído pelo parceiro, ser rejeitado pelos filhos. Temos um medo profundo da solidão. Então, o medo ele é muito amplo. Ele é um leque que se abre em várias situações, em várias circunstâncias. Então, nós podemos dizer que existe um medo que te protege a vida e existe um medo que quer evitar o sofrimento. No dicionário de psicologia, o medo é definido da seguinte forma. É uma emoção primária de defesa. Primária porque instintiva. É uma das primeiras coisas que nós aprendemos a lidar quando passamos a adquirir a capacidade de pensar, a capacidade de raciocinar e principalmente a capacidade de lembrar. Porque se ontem eu passei por aqui e aconteceu tal coisa, hoje eu vou tomar mais cuidado para que aquilo não aconteça.
Ela pode ser criada por 4 situações. Olha que interessante. Pode ser uma situação de perigo real, tem ali um cachorro bravo que fugiu de casa e tá lá, louco para morder alguém. Pode ser provocada por uma antecipação ou uma previsão da situação. Olha, eu sei que nesta rua sempre fica solto um cachorro, ele escapa da casa, o dono não toma cuidado, eu já vi que ele já correu atrás de umas pessoas, então eu prevejo que aquilo pode acontecer e cheia de medo, eu vou ou mudar o meu roteiro ou passar por ali da melhor forma que eu consiga. Ela pode ser evocada pela lembrança. Poxa, isso já aconteceu comigo. Eu já vi esse filme, não é isso que nós dizemos? Nossa, eu já vi esse filme. Então, nós sabemos que aquilo pode acabar acontecendo de novo. Então, para evitar, nós tomamos atitudes de autodefesa. Nem sempre atitudes sensatas, mas tomamos alguma atitude. Ou pode ser produzido pela imaginação. Eu imagino que alguém quer o meu mal. Eu imagino que alguém é tão poderoso que o simples olhar vai fazer com que coisas terríveis aconteçam na minha vida. Eu imagino que aquela sombra é um espírito querendo me matar. Eu imagino. E em cima dessa imaginação, o meu corpo também reage. Então, qualquer que seja a situação que me produza medo, seja ela real, seja de previsão, seja por uma lembrança do que já passou, ou seja produzido por uma imaginação sem qualquer fundamento, a minha reação física é a mesma: adrenalina pura, desespero e o corpo pronto para correr ou para se defender, às vezes atacando. Então, o medo é, em resumo, um impulso de defesa. E nós precisamos entender que o que provoca essas reações todas é um sentimento emocional. Então, não passa pela razão. Não adianta você falar para uma pessoa, mas você está sendo ridícula, não tenha medo da aranha, você grita de um lado, ela foge. Não adianta, é irracional. Você não precisa ter medo de subir um prédio de elevador, ou você não precisa ter medo disso. As estatísticas mostram que não adianta, porque é irracional. Eu posso até me convencer, eu posso estar certa que eu nunca mais vou passar por aquilo. E, no entanto, quando aquilo acontece, quando eu vejo a baratinha correndo, ai, eu começo a gritar feito uma louca. E eu não tô falando mentira, viu, Lourenço, que me corrija se for mentira. Eu tenho pavor de barata. É um medo ridículo, mas eu tô parecendo esses homens de filmes de emoção, de caçar vampiro. Eu ando sempre, parece que com uma lata de inseticida na mão. Porque se ele não estiver por perto, eu mesma vou me salvar, não é? Então, o que é importante diante disso tudo? É reconhecer que temos medo, não ter vergonha, não ter receio, vamos nos autoconhecer. O que me provoca medo? O que eu faço quando estou com medo? Essa é a melhor reação que eu poderia ter? Como eu vou trabalhar esse medo? Pois bem, nós também precisamos verificar que, quando estamos com medo e assustados, alguns fogem. Alguns acham que não dá para fugir, gritam, se escondem. E outros, em virtude do medo, agridem. Isso é muito perigoso quando nós estamos tratando das relações, quando nós estamos falando de ciúme, que é o medo de perder alguém, quando nós estamos falando de situações possessivas, quando estamos tratando de uma série de outras coisas, inclusive no âmbito de trabalho, no âmbito familiar, em que quando nós achamos que estamos sendo provocados ou agredidos, a nossa reação é muito desproporcional. E por vezes nós agredimos. E não temos consciência disso. Vamos ficar consciente apenas da ofensa que recebemos, mas dificilmente nós vamos ter consciência do exagero das nossas reações. Numa situação de medo, o cérebro dispara torrentes de hormônio, põe o corpo todo em alerta.
tornando-o inquieto e pronto para agir. A atenção se fixa na ameaça imediata, para melhor calcular a resposta a ser dada. Calcular aí de forma relativa, né? Calcular é corro para o mato, corro para o morro, fico, porque não dá para correr, enfrento de que jeito. É só isso, não tem como você racionalizar nada na hora que o medo vem de uma forma muito ostensiva. A respiração fica muito ansiosa, os batimentos cardíacos aumentam. Então, as pessoas que vivem em constante situação de medo acabam tendo graves prejuízos na sua saúde física, porque a pressão sobe, porque os hormônios ficam desequilibrados. Então, se eu tenho medo de tudo, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, eu imponho ao meu corpo aquela determinada situação de estresse absoluto e aquilo ao longo do tempo vai me fazendo adoecer. Mas o medo, como é algo que nós procuramos tapear, distrair, ele pode vir mais suave, na forma de modéstia, prudência e preocupação. Pode ser um medo camuflado e pode vir como uma intensa humildade além do que seria normal, pode vir como uma prudência excessiva, pode vir como timidez, porque a timidez é um medo imenso de ser julgado, um medo imenso de não ser aceito. Por excesso de escrúpulos, aquele que está sempre querendo pôr o ponto nos is, aquele que está querendo ser o certinho e tal, por vezes ele tem medo de sucumbir ante as suas próprias dúvidas. O pessimismo. O pessimista ele tem tanto medo de se frustrar que ele já acha de cara que não vai dar certo. E como ele já acha que não vai dar certo, ele não se empenha. E como ele não se empenha, óbvio, não dá certo. Daí ele diz, eu te disse que não ia dar certo. Então, o pessimista, por medo de ter uma frustração, ele se auto-boicota. O ceticismo, o tédio, que é o medo de ficar sozinho consigo mesmo, uma vaidade absurda, uma hipocrisia. Hipocrisia, gente, essa palavra é terrível, não é? O cidadão hipócrita, ele tem medo de romper aquela relação. Então, mesmo que ele não concorde com alguma situação, ele vai dizer sim, sim. Mas ele está sendo hipócrita, porque ele está faltando com a verdade. Mas ele também não quer ser julgado. Ele não quer, ele tem medo de assumir as consequências que a sua resposta, seja ela positiva ou negativa, venha a trazer. Então, hipocritamente, ele se abstém. Hipocritamente, ele procura captar a confiança do outro, que no fundo ele teme. Então, por medo, ele aceita muita coisa. Até chegar na psicopatologia, que é o medo totalmente fora de propósito, que é como se nós estivéssemos com aquela cerca viva, a coroa de Cristo, largada para crescer do jeito que quisesse, e de repente nós estamos ali de uma forma que não sabemos mais como controlar aquilo no primeiro momento, e aí ele se transforma em fobia, em síndrome do pânico, em uma outra série de sentimentos nefastos a cada um. Uma compreensão mais humanizada nos livra da postura simplista de dizer a nós mesmos e aos outros, não tenha medo. Tem coisa mais irritante que você está passando por uma situação de estresse e de medo, onde você precisa de apoio naquele momento. Porque lembra, eu disse, é irracional. Onde a pessoa precisa de um abraço, onde a pessoa precisa que matem a barata. Não é para chegar, ai, não tenha medo, e a barata lá, zanzando para lá e para cá, e a criatura lá, trepada em algum lugar, gritando, feito uma doida, e o outro falando simplesmente, não tenha medo, não tenha medo. Esse problema de estresse emocional que ela está vivendo não vai passar, porque naquele momento ela não consegue racionalizar. Ela não raciocina, ela não consegue entender, ela não consegue se acalmar. Tem que tirar de perto o objeto do medo, tem que analisar aquilo que traz o medo. E aí, assim, de alguma forma, ir tentando dominar essa situação. Ah, então eu tenho medo de barata, eu vou fazer escândalo toda hora? Não, eu vou procurar me controlar. Antes que aquilo se torne absurdo, eu já vou falar, calma, é só uma barata, não é um ser extraterrestre, não é um monstro que está chegando, é uma barata nojenta, asquerosa, mas é só uma barata. Então, quando você começa a trabalhar o seu medo, a próxima vez que isso acontecer, você tem uma reação um pouquinho melhor.
e aos poucos que a gente vai se melhorando. Nós vamos, na próxima semana, aprender como cultivar o medo, ou seja, como cuidar da nossa planta, da nossa coroa de espinhos. Nós vamos ver que tê-la para proteção da nossa casa, do nosso sítio, do lugar que nós queremos preservar, é muito bom sim. Então o medo é saudável, o medo pode ser salutar, ele nos preserva dos perigos do mundo, porém ele precisa ser tratado, cultivado, podado, para que não nos traga problemas adversos. Nós estamos vivendo aqui uma época de muito medo, não é? Nós temos medo de perder o emprego, nós temos medo da crise financeira, nós temos medo de adoecer, nós temos medo de perder os nossos entes queridos. Então nós precisamos, nem que seja por um pequeno momento, enfrentar os nossos medos, iniciando por reconhecê-los. Iniciando por falar, poxa, como é que eu vou lidar com isso? Porque eu não posso ficar paralisada. Lembra que ele disse do inverno? Existem animais que no inverno vão hibernar, não é isso que acontece com o urso? Se entope de comida e daí no inverno ele entra lá numa caverna e fica. Nós não podemos fazer isso. Então nós temos que aprender a conviver com o inverno. Precisamos aprender a conviver com os nossos medos, a, não diria dominar, mas saber lidar com eles. Aos poucos nós conseguiremos dominar e não ser dominados por ele. Eu gostaria, na noite de hoje, em que nós temos tanto medo de ver pessoas partindo, pessoas adoecendo, pessoas sofrendo, que nós consigamos entender que isso não está na nossa mão. Nós precisamos aceitar aquilo que não podemos mudar e precisamos aceitar aquilo que está ao nosso alcance, sim. Eu não posso me rebelar porque está chovendo, mas eu posso colocar galochas, capa de chuva, guarda-chuva, quando eu tenho que enfrentar uma tempestade. Então, está no meu alcance acabar com a pandemia? Não. Está no meu alcance colocar consciência na cabeça de todas as pessoas para que evitem sair de casa? Não. Eu consigo fazer com que todos usem máscara? Não. Eu consigo pegar todo mundo à força e dar um banho de álcool gel? Não. Eu consigo fazer isso comigo. Eu consigo trazer proteção para minha casa, para minha família, para os meus. Então eu vou cuidar, eu vou me rebelar, eu vou colocar no Face, vou colocar em todas as mídias sociais, hashtag fique em casa, hashtag use máscara, hashtag isso, hashtag aquilo, porque eu acho que é o meu dever cristão, é o meu dever como cidadã, mas isso não vai tirar o meu sono, porque não adianta. Eu coloco aquilo que eu acredito, eu vivo aquilo que eu acredito, eu ajo de acordo com aquilo que eu acredito, porque pode ser exemplo para alguns, mas se os outros não querem, cada um tem seu livre-arbítrio. Então, que esse medo exasperado nesse momento não se torne causa ainda de mais sofrimento para nós. Vivemos uma crise política, uma crise de saúde pública, vivemos uma crise existencial, porque precisamos ficar em casa. Mas isso não é castigo. Ter uma casa onde ficar é uma bênção. Ter uma casa onde se agasalhar é uma bênção. Mesmo que seja uma casa simples, mesmo que falte quase tudo de bens materiais. É a nossa casa. E se houver amor embaixo daquele teto, tudo vale a pena. Que a paz do Cristo esteja sempre em nossos corações. E até quinta-feira que vem. Uma boa noite a todos.